Veja que interessante. Daniel capítulo 1. No livro de Daniel, no capítulo 1, hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018. Então pegue a sua Bíblia e vamos estudar juntos, vamos ler juntos. Daniel 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, o rei Nabucodonosor sitiou a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou, Nabucodonosor, levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, um Deus falso, Deus da Babilônia, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, o Deus do rei Nabucodonosor. No versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum de aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Então você veja aqui os requisitos que o rei Nabucodonosor exigiu que Aspenaz, chefe dos eunucos, escolhesse esses jovens que estavam sendo levados para a Babilônia em cativeiro, escravos. Então, jovens que preenchessem esses requisitos, que não tivesse defeito, certamente defeito físico, de boa aparência, instruídos de toda a sabedoria, doutor em ciência, e entendido no conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio real. Versículo 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses 3 anos pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam ali os filhos de Judá, que era Daniel, Ananias, Mesael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Quais foram os nomes? Daniel colocou o nome de Beltesazar, e Ananias colocou o nome de Sadraque, e a Mesael colocou o nome de Mesaque, e Azarias colocou o nome de Abidnego. Versículo 8. E Daniel pôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porque tanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, Aspenaz. Versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que a dos outros jovens na vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Mesael e Azarias, e falou para ele assim, versículo 12: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e, conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso, e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro
tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Então, você veja que Daniel, ele teve essa fé para fazer esse sacrifício, para fazer esse desafio, e Deus era com esses jovens, né? Versículo 17 aqui. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento, a inteligência, e em todas as letras a sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E no fim dos dias, em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei com eles, e entre todos eles, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos, quer dizer, sabidos, do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro. E assim encerra-se o capítulo 2. Agora vamos entender versículo por versículo. Então, esse versículo 1, capítulo 1, versículo 1, no ano 605 a.C., após longo cerco, Jerusalém foi invadida pelo exército babilônico, que saqueou, incendiou e levou os utensílios sagrados e todo o ouro do templo para a Babilônia. O povo de Judá foi arrancado na sua terra e levado para o cativeiro, que durou 70 anos. Então, se a gente somar, mais ou menos, que nada é com precisão, 605 mais 70 anos, no caso seria 605 menos 70 anos, que a contagem é regressiva, é diminuindo. No Velho Testamento, a contagem é diminuindo os números, Depois de Cristo, os números eles são progressivos, é aumentando o número. Nabucodonosor, ele tinha o exército mais poderoso do mundo, mas não foi por isso que Judá caiu nas suas mãos, e sim por causa dos seus pecados. Deus entregou os israelitas nas mãos dos inimigos porque haviam se afastado dele. Esse povo de Jerusalém, de Judá, Israel, tinha se afastado de Deus e esquecido da sua aliança. Minha amiga, meu amigo, esse povo tinha se esquecido, estava, acomodado, esqueceu da aliança de obedecer a Deus. O rei, os sacerdotes e todo o povo se corromperam, abandonaram a fé e se entregaram à idolatria. Assim passaram a praticar as mesmas obras e até piores do que os povos pagãos praticavam. A rebeldia, a incredulidade e a desobediência de Israel aos preceitos do Altíssimo provocaram a sua ira. Se você vê lá no livro de Jeremias, no capítulo 9, versículo 13 a 16, você vê. E mesmo tendo sido exortado pelos profetas enviados pelo Senhor, como Isaías e Jeremias, a nação não se arrependeu das suas maldades. É isso que tem acontecido em nossos dias. Infelizmente, muitos têm deixado de ouvir o que o Espírito Santo tem falado por meio da sua palavra para dar ouvidos à voz do coração, à voz da emoção do mundo, à voz do diabo. Por isso há tantos caídos na fé, afastados da presença do Altíssimo. Enquanto não se voltarem para o Todo-Poderoso com sinceridade, arrependimento, continuarão a viver humilhação, humilhados, escravizados pelo pecado e sem salvação. Então, isso tudo aqui no versículo 1 e 2. Vamos para o versículo 3 e 6. Os jovens saudáveis, inteligentes e com boa aparência e conhecimento
foram escolhidos dentre os que foram levados à Babilônia para viverem no palácio e serem treinados para o serviço do rei Nabucodonosor. Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que eram de famílias nobres de Judá, estavam entre esses jovens. Isso já estava dentro dos planos de Deus. Por serem fiéis e tementes ao Altíssimo, eles seriam um referencial de fé para os judeus no cativeiro. O Senhor não queria destruir o seu povo, e sim discipliná-lo. Como nos dias de hoje, o Senhor, Ele tem nos disciplinado, minha amiga, meu amigo. Fica atento à voz de Deus. Da multidão que foi arrancada da sua pátria e levada ao exílio babilônico, remanescente seria preservado e voltaria para construir o templo, a cidade de Jerusalém e os seus muros, conforme está profetizado no livro de Jeremias, capítulo 29, 10, está falando sobre isso, e também ainda em Jeremias, capítulo 3, capítulo 30, versículo 18. Do versículo 7, no versículo 7 a gente vê assim, lhes pôs outros nomes. A mudança do nome de Daniel e dos 3 amigos era uma forma de fazê-los esquecer de suas origens, cultura e fé. Seus nomes originais glorificavam o Senhor eterno, enquanto os nomes dados pelo eunuco do rei exaltavam os deuses babilônicos. Essa estratégia, porém, não funcionou. Mudaram seus nomes, mas não puderam mudar a consciência de fé que eles traziam dentro de si no único e verdadeiro Deus. Infelizmente, a gente vê cristãos, obreiros, pastores, pessoas que por pouco se desviam do Senhor. Vamos aqui agora para o versículo 8. Daniel não se contaminou, tratando-se aqui quando ele não quis se contaminar. Mesmo vivendo na Babilônia, uma terra pagã e idólatra, Daniel preservava a sua fé e sua consciência pura. Por isso resolveu não aceitar as iguarias do rei. O banquete era farto e atraente, mas a preparação das comidas não seriam as prescrições da lei de Moisés, e normalmente eram oferecidas aos deuses pagãos, aos deuses babilônicos. Uma pessoa sem temor pensaria o seguinte: estou longe da minha terra e ninguém ficará sabendo, eu vou fazer aqui. Daniel, porém, sabia que participar daquele banquete significaria pecar contra o Senhor. Mas estando em sua situação delicada, ele se mostrou firme e determinado a não se contaminar. A sua atitude mostrou que não é o lugar que define a pessoa, e sim o que tem dentro dela. Portanto, o nascido de Deus não é influenciado pelo meio em que vive, pelas pessoas ou por aquilo que está em sua volta, e sim pela sua fé. Diante disso, ele não se entrega nem se deixa seduzir pelas iguarias que o mal ou o mundo oferece, mas se mantém fiel ao Altíssimo. Ainda dentro desse versículo 8, propôs no seu coração, Daniel, há sempre uma escolha a ser feita, e cabe às pessoas avaliarem as consequências de cada uma. Embora jovem, Daniel propôs a si mesmo fazer o certo. Todos os valores morais e espirituais que ele havia recebido de seus pais e de seus antepassados permaneceram arraigados dentro dele e influenciaram as suas decisões. Mas há muitos casos de jovens que receberam ensinamentos preciosos dos seus pais e ainda assim fizeram más escolhas e acabaram se perdendo. Talvez alguns pais não entendem e até se perguntem: por que isso aconteceu com meu filho, com minha filha? Onde eu errei como pai ou como mãe? E a resposta é simples:
Nós podemos mostrar o bom caminho para os nossos filhos, mas não podemos escolher por eles. Somente o Espírito Santo poderá convencê-los da verdade e transformar a sua maneira de viver. Cabe aos pais orarem com perseverança pelos filhos e crerem que a semente que foi plantada no coração deles dará os seus frutos um dia. E temos que confiar na promessa de Deus. Agora vamos para o versículo 9 e o versículo 10. Deus fez. O poder do Altíssimo influenciou Aspenaz, chefe dos eunucos, para que aceitasse a petição de Daniel, mesmo correndo o risco de descumprir a determinação do rei. De igual modo aconteceu a José no Egito, diante de Faraó, lá no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38 a 40, você também vê. Aconteceu também a Esté, perante o rei Assuero, no livro de Esté, capítulo 5, versículo 12, e também a Esdras, diante do rei Artaxerxes, em Esdras 7, 27 e 28. Isso mostra que o Senhor concede graça aos servos diante dos homens. Quando obedecemos com fidelidade ao Altíssimo, somos protegidos e abençoados por Ele no lugar onde estivermos. Se for preciso, Ele usará pessoas, ainda que incrédulas, para beneficiar aqueles que servem a Deus, aqueles que o servem. Agora vamos para o versículo 12 ao versículo 15. Diz bem assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Depois dos dias em que os servos de Deus apenas comeram legume e beberam água, a aparência deles ficou muito melhor que a dos outros, que a dos demais. Assim, mais uma vez, Deus se manifestou em favor dos seus filhos. Muitas vezes somos submetidos às provas da nossa fé, a fim de sabermos se nos manteremos limpos ou se nos contaminaremos com as práticas pecaminosas desse mundo. Podemos até ser incompreendidos e criticados por manifestarem a nossa fé. Porém, o mais importante é termos a consciência tranquila de que fizemos o que agrada a Deus, pois é isso que garante a presença dele conosco. No livro de Jó, capítulo 8, versículo 29. E o versículo 17 ao 20, para terminar, diz bem assim: quanto a estes 4 jovens, Deus fez com que Daniel e seus amigos se destacassem dentre os demais jovens, porque certamente se agradou de sua fé. A Daniel foi concedido, a parte do Altíssimo, entendimento para interpretar sonhos e visões. Nabucodonosor os chamou para entrevistá-los e se admirou do entendimento que tinha sobre questões difíceis e das respostas sábias que davam a tudo o que ele perguntava. Diante disso, eles foram separados para as funções importantes do palácio. Assim, dariam assistência ao rei. A capacidade que eles tinham não vinha deles mesmos, e sim de Deus. Os que querem vencer na força do braço certamente fracassarão em tudo o que fizerem, mas os que tiverem humildade e a fé de se colocarem na dependência do Altíssimo receberão as condições necessárias para serem bem-sucedidos em suas realizações. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, mostra isso. E para encerrar esse capítulo 1, aqui diz assim, o sonho de Nabucodonosor é o que nós vamos estudar no próximo capítulo, capítulo 2. E eu gostaria que vocês ficassem atentos, porque Deus está revelando para todos nós os mistérios de que Ele, os segredos de que Ele, Deus, não revela para qualquer um, somente para os dele, para os de Deus, que Ele confia. Minha amiga, meu amigo, Deus, Ele está revelando todos esses segredos, não é para qualquer um. No livro de Daniel, capítulo 2, já no capítulo 2, já começa os mistérios. O sonho de Nabucodonosor, a estátua, cabeça de ouro, peito de prata,
cintura de bronze, pernas de ferro, canelas de ferro, com os pés de barro, mistura de barro com ferro. Nós vamos entender tudo isso. Por esta razão, minha amiga, meu amigo, louve a Deus, fica firme na sua palavra, porque Ele escolheu você para entender os seus mistérios. Deus está revelando os seus mistérios para cada um de nós. E eu falo para você, como um mensageiro de Deus, que você ore mesmo e peça a Deus a sabedoria e o entendimento que Deus deu para Daniel, principalmente para Daniel, deu para Sadraque, Mesaque e Abednego, deu, mas principalmente para Daniel. Ore a Deus e peça para Deus dar para você também, porque Deus deu há mais ou menos mais de 2.600 anos atrás. Quer ver? Vamos fazer umas continhas aqui, ó. Nós estamos em 2018, se nós colocarmos mais 605 antes de Cristo, é igual mais ou menos 2.623 anos atrás. Deus revela tudo isso, o livro de Daniel, Deus revela para Daniel. E assim como Deus fez para Daniel há mais ou menos há 2.600 anos atrás, Deus está revelando para os deles nos tempos de hoje, final dos tempos. O Senhor está mostrando para cada um. Você vê que foi tão forte, de que Deus teve que enviar o anjo Gabriel para ajudar Daniel a entender esses mistérios de Deus que iria acontecer há mais de 2.500 anos depois. Hoje nós estamos há mais de 2.500 anos depois, certo? E Deus está revelando para a sua igreja, porque isso era uma revelação para os judeus. Isso tinha que ser para os judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentios. E Deus está revelando para a sua igreja. Não é para todos, mas para os seus escolhidos. E se você, minha amiga, meu amigo, está sentindo o desejo de ouvir, de acompanhar comigo esse estudo, essa leitura, pode crer que é esse desejo, essa vontade, é Deus já trabalhando dentro de você, para que você seja mais um que vai propagar, divulgar sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Cristo, sobre o que vai acontecer agora nos últimos dias, nos últimos tempos. Não importa a sua denominação, o que importa é que você é uma pessoa escolhida por Deus, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram escolhidos naquele período, há 605 anos atrás, para ficar dando assistência ao povo de Deus no período de 70 anos que estavam escravizados na Babilônia. Então, assim como Deus escolheu Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus está escolhendo também um grupo de pessoas no meio da sua igreja que são fiéis, que são dedicados, e Deus vai revelar todos esses mistérios e ensinar como fazer e a gente fazer conforme a ordenança de Deus. Por isso nós temos que estar vigilante, temos que estar em oração o tempo todo e temos que estar jejuando, sacrificando, obedecendo, para que Deus ele possa nos revelar tudo e também nos dar força para a gente passar para os nossos irmãos, para o nosso próximo, aquilo que Ele está revelando para cada um de nós. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Esta é minha oração, para que cada um de nós possamos desenvolver a nossa missão dada pelo próprio Deus. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus abençoe a todos.